Olá, como vai? Tudo bem? Eu mais ou menos. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer um passeio de helicóptero aqui em Orlando. Eu moro aqui há 14 anos e eu nunca fiz esse passeio. Eu já andei de helicóptero uma vez na minha vida, quando eu andei de helicóptero lá no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar. Você pega um helicóptero no Pão de Açúcar, dá a volta no Cristo Redentor e volta. Nem vou falar quanto tempo faz, porque daí vai mostrar a minha idade, mas não. Então, depois de 14 anos morando aqui, vendo esses helicópteros sair toda hora, eu resolvi fazer para mostrar para o canal, porque alguém ficou falando na minha orelha, não, faz, porque é legal, ninguém ainda fez, então hoje a gente vai. Eu confesso que eu tô com um nó no meu estômago, porque eu tenho medo de altura, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de helicóptero, eu tenho medo de barco. Mas a gente vai fazer esse passeio hoje para você ver. Esse passeio que a gente contratou, ele vai passar por cima dos parques, depois ele vai para Windermere, passa por cima dos lagos e vai falar um pouco sobre as mansões dos famosos lá. Então eu espero que você goste, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho dentro do helicóptero. Realmente espero que você goste desse passeio de helicóptero, porque você não imagina o desafio que foi para mim entrar dentro dessa máquina. A hora que ele levantou o voo, agora, quer ver? Olha só. Mais um pouquinho. Agora, quando ele levantou o voo, eu senti um frio na barriga e veio um nó na minha garganta que eu achei que eu ia engasgar. Mas depois eu fui me acostumando. Olha só essa construção laranja aqui. Isso são apartamentos de 3 andares construídos inteirinho de madeira, acredita? E olha, eles são a prova de furacão categoria 5. Você pode ficar dentro dele durante um furacão que nada vai acontecer. I'm always really surprised at the amount of springs we have here in Florida. Eu esqueci de dizer, o Alex está aqui do lado e ele vai falar em inglês e eu vou traduzir. Ele disse que ele fica muito espantado de ver a quantidade de lagos e águas e espaços de água que nós temos aqui na Flórida. Aqui nós estamos sobrevoando ainda a cidade de Orlando e nós vamos em direção a alguns parques da cidade, os parques temáticos e também a cidade de Windermere, onde nós veremos muitas casas bonitas e pelo menos umas 2 casas famosas. Próximo parque, o primeiro parque que você vê é o SeaWorld. Esse daí, o SeaWorld tem a montanha-russa mais alta e mais rápida de Orlando, que é o Mako. Now I've been there 3 times. One time it was even in a storm and I still had a good time. So there's enough things inside as well as outside. Ele disse que uma das vezes que ele foi estava chovendo e existe muita coisa para fazer também
dentro das salas, não só do lado de fora. Interessante também é que o SeaWorld, ele é um centro de reabilitação de animais. Não é só parque temático também. What is this? O que é isso? That's the Aqua Orlando, I think is what they call it. Aquática. Aquatica. Ah, esse é o Parque Aquática. O Parque Aquática é onde você pode nadar com os golfinhos. Agora nós estamos sobrevoando o centro de convenções do condado de Orange, que é o condado da cidade, que a cidade de Orlando pertence. Esse é o centro de convenções. Então, aqui nós ainda estamos na International Drive, indo em direção ao Windermere. I know that they're now just starting to sell a lot of those commercial lots. So in the next 10 years, it's going to get even bigger. What? It's going to get bigger. The convention center? All around International Drive, all that land you can see over there to the right, they're selling them in big 20-acre lots. Ele disse que muitos dos terrenos estão sendo vendidos na área da International Drive. Aqui nós vemos o The Icon, que é a montanha-russa de Orlando, que foi aberta em 2015. E essa grande avenida que nós vemos aqui, que na verdade não é uma avenida, é uma rodovia, é a I-4, Interstate 4, como nós chamamos. Ela cruza o estado do leste a oeste, mas essa parte aqui, ela vai mesmo como que do sul de Orlando, de Kissimmee até Daytona. Então ela faz uma curva e ela vai mesmo no sentido norte e sul. Agora nós vemos o Volcano Bay. O Volcano Bay foi aberto em 2017. Eu ainda não fui e provavelmente não vou, porque eu não gosto de ir nos parques. A última vez que eu fui em parque temático fazem 7 anos. Do you want to speak something? I want to go sometime. I haven't gone to the water park yet. Ele disse que ele quer ir, um dia desses ele quer ir no Volcano Bay. E esse aqui? What is this? Não, esse é o Universal. Esse é o Parque Universal e aqui embaixo a gente vê o City Walk. Yes. Né? Lá no fundo dava para ver o castelo do Harry Potter. They have quite the nightlife at City Walk at night. It's a good, safe place. Ele disse que o City Walk do Universal é um lugar que é bom para ir à noite. Tem vários restaurantes, clubes, tem cinema. Nós já fomos assistir um filme lá no City Walk um dia. E agora nós estamos meio que saindo de Orlando e entrando em Windermere. Aqueles lagos lá no fundo são os lagos da cidade de Windermere. A próxima coisa notória que nós vamos ver, que nós veremos, é o Olympia High School, que é uma escola de ensino médio muito famosa daqui da região de Orlando, que atende não só aos estudantes de Orlando, como também de Windermere. A cidade de Orlando possui aproximadamente 200 lagos. Esses outros pedaços de água que você vê, mas que são entre rodovias como esse agora que está passando aqui embaixo, eles são chamados ponds, que são reservatórios de água, de escoamento de água da chuva. Então na cidade não há alagamentos por causa desses ponds. E aqui então é o Olympia High School, quase que na divisa entre Orlando e Windermere. And we just flew over Patricia's house. We had a video there. We'll link in the comments. A reforma da casa da Patrícia, que a gente fez a cozinha, banheiro, a casa inteira, fica justamente ali pertinho do Olympia. E aqui nós estamos já na cidade de Windermere. Nós vemos algumas casas bonitas, mas ainda não são as mansões da cidade de Windermere. Is this the lake down? Yes.
Esse daqui é o Lake Down. Ele tem 885 acres e 30 metros de profundidade. I really like the next one because you can kind of see it from the road. I think even in one of your openings you showed it. Tem uma das casas aqui que pelo endereço é 9927 Giffin, com 2 Fs, Court. É uma mansão que em um vídeo que eu fiz sobre Wilesworth de Windermere, nós passamos e filmamos essa casa do carro. Ela é realmente muito impressionante. E essa casa que nós veremos agora, olha essa que linda. Não dá para saber de quem é, mas é uma casa espetacular. Aquela casa de telhados azuis é a antiga casa do Shaquille O'Neal. Ele vendeu essa casa por 11 milhões, embora ele tinha colocado no mercado por 28 milhões de dólares. A casa tem 12 quartos, 13 banheiros e 3.100 metros quadrados. Essa realmente é uma mansão. E essa agora que você vê é a casa da Rainha de Versalhes. Ela e seu marido David Seagull estão construindo essa casa há aproximadamente 20 anos. Ela é a maior casa dos Estados Unidos. Ela possui 9.000 metros quadrados. Por causa da crise de 2008, eles tiveram que parar a construção, mas eles estão tentando retomar e acabar, mas 9.000 metros quadrados é muito grande. E como ela deseja que a casa se pareça com um palácio francês, imagine a quantidade de dinheiro que não vai. Está em construção por 20 anos. Parece aquelas igrejas da Europa, né? Que ficam em construção por 50, 60 anos. Wouldn't that be awesome to do a tour of there during construction? It would be a very big tour. Yeah. Ele falou que seria muito legal fazer um vídeo lá dentro. Imagina, ia ser um vídeo de 2 horas. Ia cansar de ver. Aqui você vê algumas das mansões de Windermere. Essas casas podem custar entre 3 milhões e assim, o teto é o limite. A casa mais cara que eu já vi vender em Windermere foi 35 milhões de dólares. É a casa do ex-proprietário do Orlando City, o brasileiro Flávio, e ela foi vendida por uma corretora brasileira, acredita? 35 milhões de dólares. Aqui nós conseguimos ver que os lagos eles foram conectados, foram abertos pequenos canais pelo homem para que todos esses lagos fossem conectados. Você vê um agora. E aqui nós vemos mais casas grandes, tem um campo de golfe ali. Algumas casas olhando do céu são realmente fantásticas. Telhados imensos. Olha, se o telhado da minha casa custou 39 mil dólares para trocar, imagina essas casas que a gente viu agora, que são de 1.000 metros quadrados, 15 mil, 2.000, 3.000 metros quadrados. E olha que não fui eu que paguei a troca do meu telhado não, viu? Foi a seguradora. Nós tivemos uma chuva de granizo que danificou o telhado e a seguradora trocou o telhado para nós. Aqui mais casas, à beira do lago, com as suas docas. Dentro dessas docas pode ser que existam jet skis ou barcos. E essa área toda é a área de Windermere. É uma área maravilhosa de se viver, porém é uma área um pouco distante da parte de entretenimento de Downtown Orlando. Mas é realmente um lugar muito bom de se viver. Porém, pelo tamanho das casas, você pode perceber que não é para todos, não é verdade?
Where's Disney Springs, Alex? At 14:15. We still have another minute worth of flying. Ok, eu perguntei pra ele, cadê o Disney Springs que não aparece? Ele falou assim, ainda tem mais um... Olha só, aí do lado esquerdo você vê é um condomínio de casas móveis. Você aluga o terreno e você estaciona a sua casa ali. Uma coisa muito estranha, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, achei bem esquisito. Outro dia eu estava olhando casas para uma cliente e descobri que a casa que eu achei ficava em um condomínio desses. E o aluguel do terreno era $700. Disney Springs has 2,200 parking spots. Ele falou que o Disney Springs tem 2.200 estacionamentos para carro. Não estacionamentos, vagas, né? Vagas. Aqui nós vemos o Disney Springs. Esse branco aí é o Cirque du Soleil. What is this? That's the hot air balloon ride. É um balão que você pode entrar e subir. Helicóptero até que eu vou, mas balão, ninguém me põe dentro de uma cesta de um balão. Pode ter certeza. E esse parque? And this park, what is this? Typhoon Lagoon. They have a huge wave pool. You used to be able, when I first got here, to go swim with sharks. Ok, ele falou que aquele é o Typhoon Lagoon, que tem uma piscina de ondas. E quando ele mudou pra cá, 14 anos atrás, ele disse que era possível nadar com os tubarões. Mas parece que hoje não se pode mais. Did someone get killed by a shark? No, it was more profitable, get more people in this new deal where... Ok, ele falou que ninguém foi comido por tubarão, mas é mais... Ali na frente você consegue ver o Walt Disney World Dolphin and Swan Resort. Foi o Michael Graves que construiu. E aqui nós estamos sobrevoando o Hollywood Studios. Aqui é a Montanha do Terror. E esse é o Hollywood Studios com estacionamento gigantesco. I wish I could point out where the Star Wars stuff is in there, but it's somewhere down there we flew over. Ele disse que ele gostaria de dizer onde está os brinquedos do Star Wars, mas olhando assim de cima não dá para ver. What is this? That is the other water park, but I don't even know the name of it. Aquele que passou do lado esquerdo é um outro parque aquático, mas nós não conseguimos descobrir o nome dele. I think that one is closed. Is this the Animal Kingdom? E agora nós iremos sobrevoar o Animal Kingdom. Você consegue ver uma árvore gigante de uma cor diferente? Aquela é a árvore da vida. É lógico, ela não é de verdade. Esse é o Animal Kingdom. O Animal Kingdom, o Aquática e o Hollywood Studios são os únicos parques que eu não fui. Talvez um dia eu vá. Faz só 7 anos que eu não vou em nenhum dos parques. Porque eu realmente não gosto de multidão, não gosto de filas, não gosto do calor, então eu sempre deixo para ir no inverno, mas agora os parques realmente estão lotados quase que o ano inteiro. E tem uma regra aqui em casa, você sabia? Quando as pessoas vêm se hospedar aqui, eu falo, olha, eu não vou em parque nenhum e eu também não levo, também não busco. Se quiser ir, aluga, pega um Uber ou aluga um carro. And what is this, Alex? That's the safari. So half the rooms look into a safari where you can see like giraffes. Esse é o safari que você pode ir, que você vê girafas e outras coisas. Isso é interessante, eu gostaria muito de ver, porque eu gosto muito de animais, mas eu não gosto muito de ver os animais presos em jaulas, em gaiolas. Eu fico triste. Então, não sei se eu visitarei o Animal Kingdom. Vamos ver. E agora nós estamos a caminho do heliporto. Nós já estávamos voltando e terminando esse nosso passeio de helicóptero. Mas ainda vamos sobrevoar por muitas reservas, muitos lagos e muitos pondes.
Algumas coisas que a gente olha daqui de cima, a gente não tem ideia do que seja. E a gente tentou olhar no mapa, mas nós não encontramos. Então tem alguns parques. Ali no fundo a gente consegue ver o Dolphin and Swan Hotel, que é aquela pirâmide verde. Ele foi construído pelo Michael Graves, que é um arquiteto famoso americano. E o interior dele é muito interessante. Nós fizemos uma visita quando eu estava na faculdade de design e nós tivemos que estudar e fazer um relatório sobre esse hotel. Muito interessante. Do you know what this is, Alex? That is, one of them is the Nickelodeon Hotel, and it's another kid-themed hotel. É um hotel Nickelodeon hotel e algum outro hotel dedicado mais às crianças. Então aí que quando você vê esses lagos quadrados, retângulos, ou mesmo esse lago no meio do campo de golfe, esses são pontes ou reservatórios de água que foi construído mesmo pelo homem. A Flórida chove demais e a Flórida era um pântano, então para alagar é muito fácil e as chuvas aqui são muito fortes. Então nós não temos alagamentos na cidade pela quantidade realmente de piscinões que nós temos. Aqui nós vemos novamente a I-4. A I-4 ela vai desde Tampa até lá para Daytona, final de Daytona, acho que até mais à frente de Daytona. Você deve estar se perguntando por que nós não sobrevoamos o Magic Kingdom. Porque o espaço aéreo do Magic Kingdom é proibido. Então não se pode sobrevoar com helicópteros que não sejam da polícia ou do estado. E nem drones também. Esse aqui então é o Orlando World Center Marriott. É um hotel, é um Marriott. É fantástico, ele parece um castelo. Quando a gente passa de carro e olha para ele, ele parece realmente um castelo. Um dia eu quero entrar ou talvez pagar para ficar lá um final de semana, só para usar aquela piscina. Já imaginou? Nosso passeio é um passeio de 20 minutos. Nós pagamos $180 por pessoa, mas existem passeios mais baratos. Existem passeios de 10 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos. Porque eu sei que $180 por 20 minutos é caro, ainda mais se você estiver pagando em reais, né, convertendo em reais. E com $180 você consegue passar um dia inteiro num parque. Mas vale a pena ver a cidade de cima. Eu nunca tinha visto Orlando e região assim por cima. Eu moro aqui há 14 anos e essa é a primeira vez que eu faço esse passeio de helicóptero. No começo eu estava muito nervoso, eu passei até um pouco mal, porque eu tenho muito medo de altura. Mas nesse ponto eu já estava bem mais tranquilo. Eu quero realmente voltar mais uma vez, porque eu fiquei tão preocupado e com tanto medo que eu acho que eu não pude realmente ver. Eu fiquei também muito preocupado em filmar com o meu celular, embora nós trouxemos também o Danny, que fez essas filmagens para nós. Mas eu acho que de uma próxima vez, se eu sentar no banco da frente, ou mesmo que eu sente atrás, mas que eu fique só escutando o que o piloto está dizendo e narrando, e possa realmente observar a cidade, as casas, os lagos, eu acho que vai ser bem gostoso. De qualquer maneira, eu recomendo a qualquer um de vocês que vier a Orlando que faça esse passeio espetacular de helicóptero. Olha só, é bem menos assustador do que eu pensava. O helicóptero, por ele ser pequeno, ele balança bastante. E ainda o piloto disse pra gente que hoje estava tinha muito vento hoje, então quando ele balançava assim, minha barriga esfriava. Mas o passeio valeu muito a pena. É muito bonito olhar Orlando do céu.
Então, se você vier a Orlando e estiver aqui na cidade, eu sei que não é uma coisa barata, nós pagamos o passeio de 20 minutos e valeu muito a pena. Nós fomos por quase todos os parques, as mansões, os lagos, o Windermere. É um negócio lindo de morrer de se ver. Não é tão assustador como eu pensava. E esse heliporto aqui fica perto da International Drive. Vai online, você pode fazer o booking do passeio online e depois você só chega aqui. Eu recomendo e tenho certeza que você vai adorar. A gente se vê na semana que vem, na quinta-feira às 18 horas. Tchau, tchau!